Salve, salve. Bom, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai terminar essa parte de força magnética em fios percorridos por corrente, falando da força entre fios paralelos. Bom, essa parte aqui eu deixei por último, por quê? Porque é meio que a fusão entre os dois conceitos que a gente viu na aula passada, que é a geração de campo magnético num fio percorrido por corrente e a força magnética gerada num fio percorrido por corrente. Se a gente juntar dois fios paralelamente a uma certa distância, há a interação entre as forças, justamente por conta dos campos gerados. E é isso que a gente vai fazer o link entre as duas formas, né? Porque a gente sabe que a força magnética no fio percorrido por corrente é o Bill seno θ. E o campo magnético criado num fio percorrido por corrente é o μI sobre 2πr. Então a gente vai fazer esse link de fórmulas. Se a gente quisesse só decorar, o que a gente decoraria? Bom, a gente tem que decorar que quando as correntes estão no mesmo sentido, há uma força de atração entre elas. E a força é μ vezes I1 vezes 2 vezes L, que é o comprimento do fio, dividido por 2πd, que é a distância entre os fios. E isso, do mesmo jeito, nas correntes contrárias. Mas aqui a gente sabe que a força vai ser de repulsão. Mas se a gente for dialogar, como a gente tem tempo, olha só, vamos aplicar aqui primeiramente a geração de campo nesses fios. Então, o polegar é a corrente, então aqui na região externa vai entrar o campo e na região interna vai sair, certo? E a gente pegar o outro fio, polegar é a corrente, na região interna, nesse campo magnético vai entrar e lá fora vai sair. E se a gente for ver, ó, as linhas de campo, campo magnético são opostas. E o que acontece com campos opostos? Forças de atração. Isso a gente muito bem também poderia verificar pela fórmula do Bill seno θ, né? Que, olha só, que o campo 1 está saindo, a corrente está indo para a esquerda. E aí a força está indo para cá, certo? A força que 1 faz em 2 para cima. E no campo 2, o campo está entrando e a corrente está indo para cá. A força que está sofrendo, o fio está sofrendo para baixo. As forças se encontram, se atraem. Então, é mais ou menos você pensar aqui, para ser mais fácil de você linkar, é que aqui, ó, campos opostos, força de atração, certo? E aqui, quando as forças estão em sentidos opostos, há uma força de repulsão. Porque, ó, se a gente for aplicar a regra da mão direita aqui, ó, vai ficar bem torto, mas você vai ver. Bom, o polegar está aqui a corrente, vai entrar aqui na região interna e vai sair na externa. Aqui, na 2 fica mais fácil de fazer. Corrente para cá, o campo vai entrar e vai sair na externa. Tá vendo que os campos são iguais? As linhas de campo vão se encontrar aqui e vai gerar uma força de repulsão. Então, acho que é bem tranquilo você dar uma olhada nisso aqui. Seria mais fácil a gente decorar do que ficar fazendo todo esse tempo de perda, de ficar deduzindo, né? Porque a ideia seria a resolução do exercício. Falando de exercício, acho que a gente já pode começar a trabalhar com alguns. Então, olha só, vou fazer um aqui exatamente com forças percorridas por fio para você ficar ligado. Ó, na página 53, vou pegar aqui, acho que é 53, isso. Exercício 5. Olha só o que ele fala aqui, federal, não é federal não, UPE, não sei qual que é esse não. Universidade de Pernambuco? Pode ser. A figura mostra um segmento de um condutor na forma de um L, certo? Como a figura está aí, eu já deixei a figura desenhada para vocês. Com um comprimento de 7 centímetros, por onde circula uma corrente elétrica de 100 amperes, certo? Então aqui, ó, o L está aqui, certo? O condutor está numa região de espaço onde o campo magnético de módulo 5 Tesla perpendicular à página entrando nela. Ver a figura, tá vendo? Esse sentido de entrar, quer dizer que o campo está entrando aqui. E no caso a corrente está indo para cá. Então, olha só o que está acontecendo. Está acontecendo isso aqui e a força magnética está indo para cá. Mas a gente já vai explicar. O que ele quer? Calcule o módulo da força magnética resultante que atua no condutor e assinale a alternativa correspondente. Então, olha só, você tem que ver que eu vou ter que aplicar força magnética num fio percorrido por corrente. Então, olha só, eu já fiz uma, né? Tá vendo? O campo está entrando, a corrente está indo para cá, força 1 para cá. Por que eu vou ter força 1? Porque agora eu mudei o sentido aqui. O campo está entrando? Tá, o campo está entrando. Mas agora olha só o sentido da corrente. Está indo para baixo. Então, agora minha força vai para a direita. Então, eu tenho duas interações de forças aqui. A F1 para cima e essa F2 para a direita. Como elas são perpendiculares entre si, eu posso fazer a resultante delas com um triângulo retângulo. Olha só. Fazendo a regra do paralelogramo ou juntando os vetores, tanto faz.
você aplica Pitágoras aqui e acha a força resultante, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Só que a gente vai ter que fazer separado, por quê? Porque tem dois segmentos, né? Tem um segmento de 4 centímetros de fio e de 3 centímetros. E aí a gente sabe que força magnética num fio percorrido por corrente é o Bill seno θ. E agora a gente vai calcular, né? 5 vezes 100 amperes vezes L1, certo? Lado 1 aqui, o comprimento do fio 1, que é 4 centímetros, vezes o seno de 90 graus, que é perpendicular, em relação ao sentido da corrente, né? E aí 5 vezes 10 ao quadrado, eu já coloquei 10 ao quadrado, por quê? Porque você pode cair na pegadinha. Se você colocar o L como 4, você acabou de errar o exercício, porque é em metros, certo? E aqui está em centímetro. Então é 4 vezes 10 a menos 2, ou 0,04 centímetros. Você que escolhe. Eu resolvi colocar 10 ao quadrado aqui exatamente porque ele faz de propósito para você poder cancelar, certo? 10 ao quadrado com 10 a menos 2. Então vai ficar 5 vezes 4, 20. Lembrando que o seno de 90 é 1. Então a força 1, 20 newtons. Agora eu vou fazer o mesmo cálculo para a força 2. O que vai mudar? Só vai mudar o comprimento do fio. O comprimento do fio agora é 3 centímetros. 3 vezes 10 menos 2, corta aqui, 5 vezes 3, 15. E aí eu vou muito bem fazer então. Vai ser 20 aqui, 15 aqui. Se a gente perceber que é proporcional ao triângulo áureo, ao triângulo de ouro, proporcional a 3, 4, 5, eu já calculo de cabeça que a força resultante é de 25 newtons nesse condutor. Maravilha? Então, assim, você viu que juntou Pitágoras, juntou força magnética, juntou forças vetoriais, resultantes de forças vetoriais. Então, meu, é um prato cheio aqui para um vestibular, porque engloba bastantes conceitos simultâneos. Agora eu vou colocar um pouco mais prático, que também é bom de aparecer esse aqui. Vamos para o exercício 7. Olha o exercício 7. Uma partícula eletrizada positivamente de massa desprezível penetra na região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme de 1 vezes 10 a quinta newton por coulomb, orientado verticalmente para baixo, certo? Conforme a figura a seguir. E aí, continuando aqui, a partícula descreve uma trajetória retilínea pela presença do campo magnético uniforme B de intensidade 4 vezes 10 terceira Tesla, perpendicular ao campo elétrico e de sentido entrando do papel. Na verdade, eu já deu todo o desenho. Então, assim, tudo que está contando aqui, a única coisa que importa é os valores. O que tem? Então, o campo elétrico aqui para baixo, uma partícula V com velocidade V aqui para a direita e o campo magnético entrando perpendicularmente, tá vendo? E aí, ele quer saber exatamente a intensidade desta partícula, a velocidade. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Por que eu gostei de fazer esse exercício? Porque você tem que lembrar, eu falei na aula online, que quando há a interação entre força elétrica e força magnética, eu tenho que lembrar da fórmula que força elétrica é Q vezes o campo. Ou exatamente aquele KQQ por D ao quadrado. Mas daí, no caso, como eu uso campo elétrico, é muito bom lembrar dessa forma, por isso que eu coloquei, certo? É lá do primeiro trimestre, então fique esperto com isso. Então, força é carga vezes o campo elétrico é igual à força magnética, que é QVB seno θ. Aí eu faço o link, né? A carga é a mesma, então eu posso cancelar. Campo elétrico me deu o valor, senão precisaria calcular tudo, mas ele já deu exatamente de propósito, só para você lembrar. E aí, eu só isolar a velocidade, que o campo 4 vezes 10 terceira, isolando a velocidade, fazendo essa divisão, dá 25 metros por segundo, alternativa D. Então, a ideia do exercício ele é muito bom para a gente fazer esse link de força elétrica com força magnética. Muito bom me lembrar de que força elétrica também é Q vezes Z, que vocês quase nunca lembram. Quase nenhum aluno lembra dessa forma. E por fim, lá no fim da última aula, eu não dei muita ênfase para ela, mas ela aparece bastante, que é a nossa solenoide. Então vamos lá, página 37, exercício 19. O solenoide, ou bobina longa, é um dispositivo constituído de um fio condutor enrolado em forma de espiras não justapostas. Considere um solenoide de 30 pi centímetros de comprimento contendo 15 mil espiras, certo? 15 mil voltas, olha só. E percorrido por uma corrente elétrica de 6 amperes, sendo a permeabilidade magnética absoluta do meio existente em seu interior 4π vezes 10 a menos 7 teslas, que é o μ, é o μ0, o μ. O módulo do vetor de indução magnética criado pelo solenoide nessa região vale em Tesla, então ele quer saber o campo magnético num solenoide.
Então, de tudo isso que ele falou de coisa linda, o que é mais importante? Saber a fórmula. Campo magnético num solenoide, num conjunto de espiras, é o N, que é o número de espiras, vezes o Mi, vezes o I, dividido pelo comprimento do solenoide. Então, ele deu todos os dados, então fica muito mais fácil. É só aplicação de fórmula, então, mas é sempre bom a gente fazer exercício desse tipo que vocês adoram. Então, N igual a 15.000, o Mi, 4π vezes 10 menos 7, vezes a corrente, que é 6, certo? Aí, tem uma pegadinha aqui, o comprimento do solenoide ele deu 30π centímetro, lembrando que é metro, então quando passa centímetro para metro, divide por 100, ou você multiplica por 10 menos 2. Agora, essa é matemática. Posso cortar esse 0 com 0? Posso. Cortei o 3 com 6 aqui, ficou 2. Aí ficou 2, o pi com pi cortei, ficou 2 vezes 4, 8, vezes 15, 120, com zeros, corta aqui, tanto isso aqui, vai dar 12 vezes 10 a menos 2, certo? E aí, ou, no caso como não existe de alternativa, ele deixou em vírgula, então 12 vezes 10 a menos 2 dá 0,12 Tesla, alternativa A. Cai muito esse tipo de exercício, certo? Principalmente quando ele te põe a pegadinha do centímetro para metro, por isso que eu acho muito interessante fazer esse tipo de exercício também. E aí, vamos entrar no último capítulo mais tarde e dar mais ênfase para esses exercícios e aí a gente vai tirando dúvida nas aulas online. Maravilha? Então é isso.